Olá, pessoal, novamente. Dando continuidade à aula anterior, que falamos sobre números primos e números compostos, você já entendeu que um número primo ele só vai ter como divisor o 1 e ele mesmo, né? E assim, porém, como é que eu vou descobrir se o número é primo ou não, né? É porque você vai acabar decorando os primeiros números primos. Eu aconselho você a colocar na porta do guarda-roupa, colocar no lugar que você sempre está vendo. Os números primos, pelo menos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Tá? Esses tem que saber decorar. Tá? Agora, como é que eu vou descobrir, por exemplo, se o número... Tá? Deixa eu colocar aqui um número... O 279. Né? Como é que eu vou descobrir se o 279 ele é primo? Simples. Tá? Você vai dividir esse número pelos números primos. Então, lembrando, quais são os números primos que você tem que decorar? Pelo menos até o 19. Né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Pelo menos até esse aí você tem que decorar. Tá? E aí, depois que você decorou isso, beleza, né? Claro, você vai ter um papelzinho primeiro, né? Mas enfim. Então, 279, tá? O que você vai fazer para verificar se ele é primo ou não? Você vai dividir esse número por todos os primos que você conhece, na ordem, tá? Então, por exemplo, 279 você vai tentar dividir por 2. Mas veja, você não precisa dividir, porque quando que ele não vai ser primo? Quando a divisão não der exata. Aí você já aprendeu nas aulas anteriores que, quando o número é ímpar, se você dividir por 2, não vai dar exato. Então não tem por que você fazer a continha se você já sabe. Então, por 2 você já sabe que não vai dar para dividir. O que você faz? Divide por 3. Tá? E aí você também já sabe a regra de divisibilidade por 3. Que se você somar os algarismos, tem que ter na tabuada do 3. Então, se você somar 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. 18 está na tabuada do 3? Sim. Então, esse número 279 é divisível por 3. O que isso significa? Que o 3 é divisor de 279. Então, 279 pode ser primo? Não, né? Porque para ele ser primo, deveria ser somente o 1 e o 279. Mas eu tenho 3. Como eu tenho 3, o 279 não é primo, é um número composto. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Vamos verificar se o número... Deixa eu ver aqui, 200 e... Vou pegar o do 300. O 300... 301. Será que o 301 ele é primo? Será que o 301 ele é primo? Bom, o que você tem que fazer? Dividir, né? Dividir pelos números primos. Eu apaguei, vou acabar colocando aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Certo? Então, pega o 301, divide pelo primeiro primo. Tá? 301 dividido por 2 vai dar exato? Não, não vai dar exato, porque esse número é ímpar. Então, você nem precisa fazer a conta, você já sabe que não vai dar exato. 301 é divisível por 3? Você também já sabe fazer a regra de divisibilidade do 3, não precisa fazer a conta. É só somar. 3 mais 1 é 4. 4 não está na tabuada do 3, então 301 não é divisível por 3. 301 é divisível por 5? Você também sabe a regra do 5, tem que terminar com 0 ou 5. Aqui está terminando em 1, então também não é divisível por 5. Veja que os 3 primeiros você não precisa fazer a conta. É só você analisar a regra de divisibilidade.
Agora, o 7, você não sabe a regra, então você vai fazer a conta. 301 dividido por 7. Vai pegar o 30. Na tabuada do 7, o mais próximo do 30 é o 28, né? 4 vezes 7 vai dar 28. Sobra 2. Baixo 1. 3 vezes 7, 21, né? Então, 0. Veja que a divisão deu exata. Se a divisão deu exata, significa que o 7 é divisor de 301. Então, 301 também não é primo. Tá, professor, você deu 2 exemplos para saber se o número é primo ou não, e os dois, né, acabar como resposta, não é primo. E como que eu vou saber quando ele é primo? Ó, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. O número 359. Vou pegar o 359. Você vai dividir o 359 por 2. Não vai dividir, você sabe a regra, né? Ele é ímpar, não dá para dividir. Por 3. 3 mais 5 é 8. 8 mais 9 é 17. Então, não dá para dividir por 3, porque o 17 não está na tabuada do 3. Dá para dividir por 5? Não, também não, porque ele termina com 9, para ser divisível por 5, terminar com 0 ou 5. Por 7. Então, vamos dividir por 7, porque você não sabe a regra do 7. Então, vai dar por 35. Na tabuada do 7 tem o 35, que é 5, né? 5 vezes 7 é 35. 0. Baixo 9. Vai dar por 1. E deu o resto, né? Então, significa que ele não é divisível por 7. Então, ele continua sendo um candidato. Não sei se é ainda, mas ele pode ser primo ainda, né? Porque ainda não achei um divisor diferente de 1 e dele mesmo. Agora, como que eu vou saber quando acabar? Você vai olhar isso aqui, ó. Quando esse número for menor ou igual que o de cima, tá? Quando o número de baixo for menor ou igual que o de cima, aí acabou, o número é primo, tá? Então, nesse caso, é maior. Então, o que você tem que fazer? Continuar dividindo. Vai do 7, você vai para o 11. Então, vamos dividir 359. 359 dividido por 11. Você vai pegar o 35. Na tabuada do 11, mais próximo do 35 é o 3. 3 vezes 11 é 33. Vai sobrar 2, 0. Baixo 9. Na tabuada do 11, mais próximo do 29 e menor é o 22. Sobrou, né? Mas aqui embaixo ainda está maior, tá vendo? Então, eu tenho que continuar dividindo até aqui embaixo ficar menor. Tá? Então, continuando, não vai ser por 11 agora. Agora por 13. O próximo número primo é o 13. Tá? 35. Na tabuada do 13, o mais próximo é o 26, né? Porque por 3 vai passar. 26 vai dar 26. Empresta. 15 menos 6 é 9. 99. Na tabuada do 13, o mais próximo do 99 é o 7. 8 passa. 8 passa, vai dar por 7. 3 vezes 7 é 21, vai 2. Vai dar 91. Sobrou 8. Então, teve resto, né? Não é o divisor. E aqui embaixo ainda está maior. Então, você tem que continuar fazendo a conta, tá? Divide agora. Você dividiu por 13, né? Divide agora por 17, tá? Dividindo por 17, vai pegar o 35. Na tabuada do 17, mais próximo do 35 é o 34, né? Vai dar por 2. 2 vezes 17 é 34. Vai sobrar 1. 19. Vai dar por 1. Sobrou 2. Ainda não é o divisor, né? Então, porém aqui ainda também está maior. Então, você vai para o próximo primo, que é o 19.
É um pouquinho trabalhoso, mas é assim que faz. Dá para verificar se não é primo ou não. Você vai pegar o 35, na tabuada do 19 vai dar por 1, que por 2 vai passar. Né? Então, 35 menos 19 empresta. 15 menos 9 vai dar 6. Baixa o 9. 169 na tabuada do 19. Vamos ver se dá por 8. 8 vezes 19. 9 vezes 8, 72. 8 deu 152. Se eu ver por 9, vai passar. Então, vai dar por 8. 152. 7, 1, 0. Sobrou, deu o resto, não é divisor. Mas olha só, agora embaixo ficou menor. O que isso significa? Quando embaixo ficar menor, galera, significa o seguinte: acabou. Tá? Não precisa mais continuar. Você já sabe, você pode concluir já que o 359 é primo. Entenderam a lógica? Resumindo, é só você dividindo pelos primos que você já conhece. Tá? Se a divisão aqui embaixo der menor e nenhum dos primos você conseguiu dividir e deu uma divisão exata, então acabou, aquele número é primo. Simples assim. Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.